sejam bem-vindos ao Bate-Papo na Banheira. E o tema de hoje é: isso é amor ou medo de ficar sozinho? Então, você já ficou em um relacionamento mesmo sem ser feliz? Ou você já ficou em um relacionamento com medo de terminar porque você acreditou nunca mais encontrar ninguém pra você? Então, hoje nós vamos tratar desse tema muito importante, que é a diferença entre amor ou dependência emocional. Letícia, conta pra gente, o que é dependência emocional? Na psicologia a gente trata a dependência emocional de várias formas, né? Hoje em dia a gente tem um termo meio banalizado, mas basicamente é quando o seu bem-estar, a sua autoestima, o seu humor, a sua vida gira em torno do outro. Então, sempre que você vê o outro triste, você vai ficar triste. Se o outro tá triste, eu não tenho o direito de ficar feliz. Se eu for em algum lugar sem o outro, não vai ser bom, porque eu tô sem o outro. Então, a dependência emocional, ela nada mais é do que você acreditar que o outro tem poder sobre o seu sentimento e a sua vida. Então, sem o outro eu não sou nada, eu deixo de existir. Só que a gente entra em um assunto que tem uma psicanalista que chama Ana Sui, o nome dela. E ela tem um livro, e eu sempre falo para os meus pacientes sobre esse livro. O nome do livro é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. E dentro desse livro, a gente fala muito sobre como a gente deposita no outro uma expectativa de que ele vai preencher algo em nós. Então, quando eu busco no outro algo que ele irá preencher em mim, acaba que eu coloco no outro todo o meu ser. Só que isso se torna dependência emocional. Sim. E aí, quando a gente percebe e acredita, de alguma forma, que realmente o outro tem o poder sobre mim, eu deixo de existir. E assim, eu deixo de viver, eu deixo de sentir por mim, eu deixo de falar por mim, eu deixo de olhar por mim. Então, é muito sobre isso, assim, sobre o que é dependência emocional, tá mais nessa linha, assim, né? Agora me conta, como a gente pode diferenciar amor e dependência emocional? Pois é, então, sobre isso que eu tava falando, né, da questão da gente procurar no outro, a diferença de um amor que de fato é amor é você se sentir vivo, você se sentir pertencente. Então, ainda nesse livro, ela fala sobre como a gente mira no amor e acerta na solidão. Porque se a gente mira em um amor que vai depender do outro para que eu me sinta feliz, eu vou mirar na solidão, porque eu vou me encontrar sozinha no final. No final vai ser sempre nós. Tem até uma música não sei se era do Djonga, não lembro quem que era, mas ele fala muito, tipo, a gente nasce sozinho e morre Morre sozinho. sozinho. Eu já E ele vi. repete essa frase várias vezes, a gente nasce sozinho e morre sozinho, a gente nasce sozinho. E tipo assim, é muito sobre isso, sabe? A gente tá aqui na vida para compartilhar e não para depender disso. Então, quando a gente vai construindo, né, essa diferenciação do que é se colocar no mundo como uma pessoa, a gente entende que eu tenho as minhas próprias vontades, que eu posso viver a minha vida de acordo com o que eu quero e não o que o outro quer, porque o amor ele não tá ali para te completar, ele tá para te complementar, não para te completar, né? Então, quando você vai vivendo uma vida que depende do outro, você deixa de existir para você mesmo, né? E aí, o que que você gosta? O que que você faz? Quais são os seus hobbies? E qual é, de fato, a sua opinião sobre alguma coisa? E as pessoas, hoje a cultura, né, vende muito esse amor de, tipo, quando você vai encontrar alguém, aquela pessoa tem que estar ali para fazer parte inteiramente de você. Aquela pessoa tem que estar ali para completar na sua vida. O que você não tem, aquela pessoa vai ter. Mas não é assim que funciona o relacionamento. Assim, um relacionamento, principalmente para mim, significa uma pessoa que tá ali caminhando com você, cresceu de uma forma diferente, viveu de uma forma diferente, tem opiniões diferentes, e não é porque ela tem uma opinião diferente que eu preciso ter a mesma opinião que ela. Dentro de um relacionamento é comum pessoas divergirem de opiniões, né? É comum pessoas divergirem de hobbies,
de coisas. Então, eu vou deixar de ver os meus amigos porque ele não gosta de que eu veja os meus amigos. Eu vou deixar de sair com as minhas amigas, me cuidar. E aí eu coloco como se eu fosse um objeto para o outro, né? E não é assim que funciona. E aí, como é que a gente diferencia de fato esse amor? Quando você tiver em um relacionamento e que você se pergunta o que eu sou nesse relacionamento e a resposta que tem é sempre em relação ao outro, aí você entende que nesse relacionamento você está dependendo do outro. Agora, se você se pergunta quem eu sou dentro desse relacionamento e eu consigo ter respostas que eu consigo ser independente nessas respostas, aí a gente diferencia o amor da dependência emocional. Porque dentro de um relacionamento a gente precisa ter identidade, a gente precisa construir isso, né? Porque, imagina. É porque você não pode deixar de ser o que é para se tornar o que o outro quer que você seja, né? Boa, exatamente isso. Exatamente. Porque no começo do relacionamento, né? Todo mundo conhece você como é, ele gosta de você como você é. Sim. E aos poucos, pela ideia de amor que tem na sociedade e muito sobre posse, né? O amor ser uma posse, cara, acontece isso, da pessoa construir essa narrativa de que você precisa depender dela, né? Principalmente pessoas que têm esse perfil. Hoje em dia a gente vê outros tipos de relacionamento, né? Que são saudáveis. E é isso, assim, eu acho que é muito sobre isso. A diferenciação desse amor para dependência emocional. Né? E você, assim, como que você percebe na autoestima das mulheres que vêm até você, né? Essas mulheres que chegam até você com essas queixas de relacionamento, como é pra você? Então, eu percebo que quando as clientes estão emocionalmente abaladas, né? Muda toda a visão delas. Elas ficam com a autoestima baixa. Ou às vezes também vem mais com a opinião do parceiro, essa questão de querer ser o que o outro quer que você seja, né? Ah, me incomodou essa celulite porque o meu namorado disse que tá feio. Tá, cara, mas você tá se incomodando com isso porque talvez aquilo não tenha importância pra ela. Mas ela quer que melhore porque o outro quer, né? Não por ela mesma. E isso afeta porque aos poucos elas vão se perdendo, né? Vão se perdendo. Uhum. Nossa, eu fico com muita dó, véi. Tipo assim, de verdade. Quando alguém chega pra mim e fala assim, eu não sou nada, tipo, fora da terapia, tá? Eu não sou nada sem essa pessoa, eu não vou conseguir viver sem essa pessoa. Isso, elas começam a deixar os próprios sonhos delas, o objetivo delas de lado e começam a seguir o objetivo de outras pessoas. E tipo assim, quando você deposita a sua existência no outro ser que não tem poder sobre isso, o outro não pode ter poder sobre a sua existência e existir e sentir amor pela vida, por si mesma, não necessita de ter um relacionamento, né? Muitas pessoas acham que a felicidade vai ser encontrada quando você encontrar alguém, mas essa felicidade não vai ser encontrada quando você encontrar alguém, porque, de novo, a gente mira no amor e acerta na solidão, porque a gente nasce sozinho e morre sozinho. Então, essa felicidade não deve ser buscada no exterior, ela deve ser complementada, e se você tiver a sorte de complementar com alguém, que legal, mas você precisa viver independente do outro. Porque senão a gente entra em um processo de perca de si mesmo. E a perca de si mesmo vem muito sobre depressão, falta de autoestima, né? Aquela tristeza profunda, tipo, quem eu sou? Qual é a minha existência? Por que eu tenho que estar na Terra? Se sempre tem o outro por mim, né? Eu deposito o meu ser no outro, já entra por um lado muito mais sério, assim. Que eu acho que... Sim, e também é igual na estética, elas começam a mudar opiniões, mudar a forma como se olham no espelho, sabe? Várias mudanças. Igual o pessoal que começa a fazer academia depois que termina, começa a se cuidar, né? Igual você tava falando. Sim. Que te busca depois que termina e que depois começa a namorar, parou. Para, porque ela só até encontrar aquela pessoa. Na verdade, elas fazem isso para encontrar outra dependência emocional, né? Que não conseguem ficar sozinhas. Eu já ouvi vários relatos de várias pessoas que têm dificuldade de ficarem sozinhas. Eu amo ficar sozinha.
Eu também. Nossa Senhora. Quando chega lá em casa e eu posso tomar meu banho tranquila, ver televisão, fazer as minhas coisinhas do meu jeito, colocar minha música, sair com as minhas amigas, eu acho isso muito, muito, muito importante, assim. E vale lembrar também que muitas das vezes relacionamentos de dependência emocional são assim tão tóxicos que mesmo a pessoa tem tanta dependência que mesmo aquele relacionamento sendo muito ruim, agressões, nem falo físicas, psicológicas, a pessoa continua ali por estar dependente. E aí quando consegue separar, arruma um problema maior. Sim. Sim. Existe muito isso, tipo, da pessoa não conseguir separar, né? Da pessoa não conseguir sair daquilo. Mas é nesses momentos, assim, que a gente tem que procurar olhar para si, né? E olhando, procurando pessoas próximas que você confia. Tem a Delegacia da Mulher, né? Que hoje em dia também configura violência psicológica. Então, assim... Porque geralmente essas pessoas sabem que estão passando por essa situação, né? Assim, quando a gente entra mais nesse assunto profundo, não só de um relacionamento de dependência emocional, mas esse assunto de violência que também acontece nesse tipo de relacionamento que tem dependência emocional. É importante você entender que existem pessoas que estão ali para te ajudar, né? Existe uma configuração, até pessoas do governo, mas também pessoas que gostam de você, né? Porque às vezes quando você está dentro de um relacionamento você acredita que não tem ninguém ali por você, né? Porque ninguém percebe, porque ninguém me ajuda. Mas não é assim que funciona, né? Às vezes a outra pessoa faz a gente acreditar que a gente está sozinho, mas você não está sozinho. Sempre vai ter alguém, uma amiga, um amigo, uma mãe, um pai, não sei, né? Uma tia, amiga, qualquer pessoa, prima. Procura essa pessoa e peça ajuda. Liga lá para a delegacia, tenta de alguma forma dar sinais para outras pessoas, né? Se você não tem coragem de dizer diretamente, talvez indiretamente, né? Mas porque a gente nasce sozinho e morre sozinho. Então, essa pessoa que você acha que é o ditador da sua vida não é de fato, né? O mundo não acaba depois que você termina com alguém, né? Inclusive, ele pode começar quando você termina com alguém. Começar a olhar de uma forma diferente, né? É muito delicado isso, mas precisa ser dito, né? Você não está sozinho, se você precisar procurar ajuda, procure, né? Porque tantas pessoas têm medo de ficar sozinho. Muitas pessoas associam a solidão ao fracasso. Então, se eu não tô com alguém, eu fracassei, eu vou ficar sozinho pro resto da vida, né? Porque a sociedade fez a gente acreditar que a gente estando com alguém é quando a gente venceu. Mas não é assim que funciona, né? A busca pela felicidade também pode ser encontrada sozinho, porque faz parte de um caminho do autoconhecimento. Estar sozinho também é se conhecer, né? E às vezes estando com alguém você não consegue passar por esse processo, você não vai conseguir sentir uma felicidade genuína, né? É uma falsa sensação de que quando você está com alguém você vai conseguir alcançar o ápice da felicidade. Mas não é assim que funciona, né? Muitas vezes a gente acredita numa mentira. E, de fato, eu acredito que isso é uma mentira. Você tá em um relacionamento é sinônimo de felicidade. Não. Porque a gente vê, né, muitas pessoas que estão dentro de relacionamento que não são felizes. Quais são os sinais mais comuns de dependência emocional? Assim, o medo excessivo de perder a pessoa o tempo todo. Então, eu tenho que estar o tempo todo em vigilância. O que é que eu falo, o que é que eu faço, como eu falo. Tipo aquilo, meu Deus, se eu mandar essa mensagem agora, será que ele vai estar preparado para receber? Ou ela, né, vai estar preparado para receber? Muito disso, assim. E dificuldade de tomar decisão sozinho. Tipo, será que eu vou? Ai, será que eu corto meu cabelo desse jeito? Será que eu compro essa roupa? Será que eu vou naquele lugar? Será que isso vale a pena? Será que esse biscoito é gostoso? Tipo, as pessoas, até na hora de escolher um prato de comida, a pessoa tem dúvida e pensa no outro, né? Tipo, tem pessoas que são indecisas sozinhas e é normal, mas dentro de um relacionamento, tipo, sempre pro outro, por que que esse outro precisa dar essa resposta final, né? Tipo, né? O ciúme excessivo, eu acho isso é muito delicado, porque dentro de um relacionamento, às vezes a outra pessoa que faz a outra ter dependência emocional tem algumas características, né, de
provocar esses ciúmes porque ela gosta dessa sensação de poder, né? Então tem isso, tem que ter cuidado. Mas às vezes o ciúme excessivo também é uma resposta, né? Porque nada mais é o ciúme do que medo de perder para o outro, medo de perder para outra pessoa, mesmo que ele escolha outra pessoa, né? E aí, assim, eu vi um vídeo esses dias, eu não lembro se era de um professor lá, que ele falava sobre esse ciúme, né? O ciúme nada mais é do que você tem medo do outro escolher outra pessoa, sendo que essa pessoa tá justamente com você por quem você é, né? Então, se a gente para pra pensar que eu tô com medo de escolher outra pessoa, mas ela tá comigo porque quem eu sou, não faz muito sentido isso, né? E se a outra pessoa escolher outra pessoa, gente, isso não diz sobre você, diz muito sobre ela. E é por isso que é importante dentro de um relacionamento você entender que você precisa cultivar isso, a sua individualidade, né? Porque aí eu deixo de ter medo do outro escolher outra, porque eu sei que eu também sou única, então independente disso, né? Enfim, mais ou menos isso, né? Deixar de fazer coisas importantes para que o outro fique feliz. Não saio com as minhas amigas, não vou pro shopping, não faço coisas que eu gostava, não vou pra academia. Gente, tem pessoas que não vão pra academia, que não se cuidam. Tipo assim, não pode fazer nada porque o outro não deixa. Isso não existe, cara. Pra mim, dentro da minha cabeça, não existe. Eu fico muito revoltada com esse tipo de coisa, mas eu entendo vocês. Eu entendo que tem uma construção cognitiva por conta disso. Mas Letícia Pessoa, tipo assim, não entra. Não entra na minha cabeça. E eu acho que é mais ou menos essas coisas. Sim. Sabrina, o autocuidado ajuda a mulher a se reconstruir depois de um relacionamento tóxico, de uma dependência emocional? Sem dúvida, mas eu gosto muito de deixar claro que o autocuidado vai muito além da estética fisicamente, né? O autocuidado é a maneira da mulher olhar para si mesma e tentar se reconstruir, né? Talvez ela chegue aqui na estética e é o momento dela refletir, né? Com aquele autocuidado, com uma massagem e pensar no que ela era ou deixou de ser, né? Por isso que eu falo que o autocuidado, ela voltar a olhar para si mesma e ver o que ela é. Bom, hein? Agora, a gente vai fazer um quadro que chama Amor ou Dependência. Então, a gente vai colocar umas frasezinhas e a gente vai falar se a gente acha que é amor ou dependência. Lê aí, Sabrina. Ciúme. Dependência, eu acho. E você? Eu também acho que é dependência. Ah, pensei que já era pra ir pra próxima. Não, Também acho que é dependência. eu acho. Não, tipo assim, a gente tem um pouquinho de ciúme, né? Mas aí, tipo... Assim, então vamos mudar a pergunta. Ciúme excessivo. Aí é dependência. Aceitar tudo. Dependência. Também Muito. acho. Tipo, dentro de um relacionamento você não precisa aceitar tudo e nem o outro precisa aceitar de você tudo. Deixa eu ver outra aqui. Respeitar o espaço do outro. Amor. Não, eu pensei ainda, amor. Precisar da aprovação do parceiro para tomar uma decisão. Dependência, gente, por favor. A gente cara. acabou de falar. Tipo, gente, se der errado, consequência. Vamos lá. Ter a própria vida, os amigos, lazer. Amor. Com certeza isso é amor, gente. Uma pessoa que te ama, ela nunca vai te pedir pra você parar de falar com uma pessoa que você gosta muito. A não ser que essa pessoa faça mal de fato pra você. Mas tipo, você não vai naquele lugar com aquela pessoa. Tipo, não é assim. Aceitar o desrespeito com medo do término. Nossa. Dependência total. Muito dependência total mesmo. Incentivar o crescimento do outro, do parceiro. Amor mesmo. A pessoa que gosta de você, ela vai te incentivar, Sim. Vai querer que você seja independente. Eu acho que isso é muito importante. E também vai querer que você cresça, né? Isso. Evolução. Isso aí. Uhum. Tipo assim, a gente não tá falando daquelas esposas troféu, né? Porque a pessoa que ama, porque não vai deixar a profissão, né? Mas também, se até uma esposa troféu, se um cara amar mesmo essa esposa troféu, ele vai incentivar ela independente da carreira que for. Então,
sempre num namoro ou num casamento, né? Se a pessoa te incentivar a seguir sua própria carreira, né? E ela nem precisa incentivar, só talvez ela, tipo, se tá te apoiando, né? Nossa, vai lá, isso mesmo. Já vai, legal. É. Acabou, entendeu? Não precisa ser muito também. Só dela não tá te privando disso já é uma prova de amor, assim. Prova de amor não, mas já é amor, né? De verdade, puro e simples. Eu acho que Tá foi, bom? né? Foi? Legal. Eu acredito que tem uma pergunta muito importante que devemos nos perguntar. Eu estou feliz nesse relacionamento ou eu estou com medo de ficar sozinha? Muito importante você se perguntar isso. E outra coisa, nenhum relacionamento saudável deve exigir que você perca a sua essência. O amor, ele não deve diminuir você. Ele deve fazer com que você se sinta feliz, respeitada e principalmente amada. Sim. E por aqui ficamos, gente. Eu agradeço vocês por assistirem esse vídeo. De novo, vou frisar, se você estiver passando por alguma situação de dependência emocional ou violência psicológica, violência doméstica, denuncie, procure ajuda, você não está sozinha. E é isso. Siga a gente nas redes sociais. Isso aí. Dá um like, curte, compartilha, talvez com aquela pessoa que você sabe que tem um relacionamento que não é tão saudável. É importante você compartilhar esse vídeo com ela. Siga a gente nas redes sociais, se inscreve, curte, comenta, compartilha. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!